E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, povo. Vamos chegando no mais uma live. Hoje, mais um momento de estudo bíblico aqui no Facebook. Hoje nós temos, então, a presença no canal aqui dos pastores Samuel e Carlos. Então, eu vou pedir para que eles se apresentem. Antes de apresentar, só para dizer, né? Hoje é dia 6 de maio, e são 20 horas, né? Então, para aqueles que chegarem depois, né, essa live começou às 20 horas do dia 6 de maio, quarta-feira. Então, boa noite a todos. Se apresentem aí, pastor Samuel e pastor Carlos. Boa noite, queridos irmãos. Bom podermos estar juntos novamente em mais um momento de estudo bíblico, sempre com uma boa parceria. Hoje agregamos mais um parceiro, mais um colega, mais um amigo em nosso momento de devoção, de meditação. Cumprimento aos queridos colegas Diego e também pastor Carlos, de Tramandaí. Pastor Carlos, apresente-se ao seu público. Muito bem, boa noite a todos. Bom estarmos juntos, principalmente para refletirmos na palavra de Deus. Boa noite, Samuel, boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão nos vendo. É uma alegria ter cada um de vocês aqui junto com a gente. Que bom! Lembrando aí, isso. Lembrando aí, né, vamos compartilhando também a live, né? Então, aqueles que estão nos assistindo aí, vamos também compartilhando para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Isso aí. Obrigado, então. Novamente, vamos agradecer, então, hoje a presença ilustre do pastor Carlos, mas que, se Deus quiser, vai continuar aí participando com a gente, né, nos nossos momentos de estudo bíblico na quarta-feira. Vamos ver se na próxima quarta a gente faz o revezamento e vai ser o pastor Carlos que vai comandar. Hoje sou eu que estou no comando aqui, né, mas é só por uma questão de logística. Na próxima, a gente vai sempre revezando. Nós já temos muitas pessoas aí conosco, já chegaram aí para o nosso estudo bíblico de hoje, né? Nós vamos saudando o Paulo, Andrei, a Beatriz, a Natália, Eroni Coelho, o Ailton de Souza, a Elisângela German Schwarzhaupt, a Silvia Lourenço Gross, Janete Bobsin, Margaret Matzenbacher, Eroni Coelho, Aide Rosti, Alexandra Schultz e o pastor Samuel Zimmermann, outro pastor, né? Outro Samuel Zimmermann. Então, todos aí, minha saudação, boa noite a todos vocês, obrigado aí pela presença, né? Como é bom poder ter esse número bom de pessoas aí, né, nos assistindo. Antes de nós iniciarmos propriamente dito o nosso momento de estudo bíblico, eu vou dar aqui meu recado inicial sempre de estudo bíblico para que os amigos e os que estão assistindo peguem as vossas Bíblias, né? É estudo bíblico, né? Bíblias, né? Estudo bíblico, então, né, sempre com a Bíblia. A gente gosta de fazer isso, né? Quem tem, então, a oportunidade de pegar as suas Bíblias aí na sua casa, sinta-se à vontade. Pastor Samuel, tem alguma saudação, pastor Carlos? A Elisa Teskfeldman, lá de Tramandaí, junto com o Renato. Também a seu Oreste Silva, lá do Capão do Leão. Também a minha mãe, Dona Silda, lá de Santa Catarina. Também a Nadir Miller. Estão compartilhando também a nossa live, o nosso momento de estudo bíblico. Também a Célia Lindner, né, lá de Cunha Porã, Santa Catarina, também está conosco nesta noite. A Suzane Gross também. Uhum. Junto com o Paulo e a Suzy, né? Estão juntos no nosso estudo bíblico nesta noite. Que bom, que bom. Pastor Carlos, tem alguma saudação aí? Olha, temos pessoas aí de Tramandaí aqui assistindo, né? Saudar aqueles da Congregação Cristo, sejam muito bem-vindos. Turma de Canguçu nos assistindo aí também, né? Então são muito bem-vindos também.
de Cidreira, Esther, está nos assistindo, seja bem-vinda. Esther de Cidreira, então, lá de Salinas? Isso, está nos assistindo aí. Então, estive na casa dela, recebendo alguns cultos. Temos aí familiares da minha esposa, da Larissa, né? A tia Sandrinha, boa noite, na minha família. O meu cunhado aí, o Ricardo, também entrando, né? Seja bem-vindo também. Legal. Turma aí. Muito bem, que legal aí, pessoal, né? Vamos ver ainda quem mais aqui, acho que chegou depois. Ida, aqui de Maquiné, Denise Link, Diana Dias, Jorge Essa é minha madrinha. Ah, que legal. O Jorge, mais conhecido como Mateus, né? Jorge Mauro Mateus. Ah, sim, o Mateus, o cantor, o nosso cantor, Mateus, né? Isso, a Neuci agora também, junto com o Paulo, presidente da congregação, aqui também entraram, né? Então, que legal, que legal. Neuci, né? Isso. Boa noite, né? Boa noite a todos. Então, vamos iniciar com uma oração, pastores. Eu vou iniciar aqui, fazer a oração, depois, então, a gente segue para o tema nosso de hoje, né, o estudo bíblico sobre o chamado de Deus no nosso trabalho. Então, vamos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, graças nós te damos por este momento em que podemos estar aqui reunidos em teu santo nome para este momento de estudo na tua palavra. Que o Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, esteja nos conduzindo, nos guiando, neste momento em que queremos meditar e fortalecer a nossa fé em Ti, através deste estudo. Que o Senhor Deus nos guie e nos oriente sempre. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, que juntamente contigo e o Espírito Santo és um só Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Muito bem. Pastores, então, hoje o estudo bíblico é, né, sobre chamado de Deus no nosso trabalho, né? A gente resolveu, nós temos ainda um outro estudo que nós vamos fazer em momento oportuno, que já foi dito aqui, né, sobre o porquê de tudo isso que está acontecendo. É até um ótimo tema e nós vamos também falar sobre ele na próxima semana, né, já com um embasamento também agora do Mensageiro Luterano, né, que o pastor Wilson Scholz escreveu um artigo, né, sobre este tema, né, muito bom, então, para quem, então, tem a oportunidade de ler, né, já recebeu o Mensageiro de maio, então, a gente diz para ler para a próxima semana, então, para se preparar. Então, como nós tivemos, então, o dia do trabalho nesta sexta-feira, né, sexta-feira foi dia do trabalho, nós tivemos, então, essa ideia de falar sobre o trabalho que nós temos, né, não o nosso trabalho de pastor, né, deixar isso bem claro, mas sobre o trabalho de uma forma geral, né, que a gente tem ele, a gente sabe, então, ou pelo menos nós vamos falar sobre isso, né, de onde que vem o trabalho, né? Quem que vai começar a falar sobre isso? Pastor Samuel ou Pastor Carlos? De onde vem o trabalho? Quem é que mandou a gente trabalhar? Ixi. Eu acho que uma pergunta interessante para começar, assim, né, até para e aí, trabalho é uma bênção ou é uma maldição? Isso. Né? Boa pergunta, boa pergunta. O trabalho do ser humano pós-queda é uma bênção ou uma maldição? Né? A gente pode lembrar um versículo bem conhecido de todos, né? Do suor do teu rosto comerás, né? Ou seja, o trabalho muitas vezes não é agradável, né? Então, há muitos que chamam a atenção dizem, não, o trabalho depois da queda é uma maldição. Né? Depois, lá no céu, não vai ter mais trabalho. Né? Ninguém mais vai precisar trabalhar. Né? Então, bênção ou maldição para nós? Né? É interessante a gente refletir nisso. Isso. E aí, o que vocês acham? Bênção ou maldição? Então, bênção ou maldição? Qual é a origem do trabalho? Se a gente pegar pela Bíblia, né, começar do começo, né? Lá em Gênesis, nós temos a origem de todo o trabalho. Gênesis, no capítulo 2. Né? Quando Deus cria o Jardim do Éden, né? Deus cria o paraíso. E aí, nos versículos 4 e 5, diz que, quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. E aí no versículo 8, está escrito
Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. E aí, mais adiante, diz que o ser humano trabalhava neste jardim. No versículo 15, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e para fazer plantações. Então, dali a origem do trabalho, né? O ser humano foi criado por Deus para quê? Para cuidar da sua criação. Um trabalho que, a princípio, não era um trabalho pesado ou pesaroso, nem causava sofrimentos a ninguém, muito menos ao ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Era algo prazeroso. Isso, bem lembrado, né, pastor Samuel? Então, o trabalho no início, né, as pessoas... eu lembrei até da devoção de sexta-feira, né? A devoção de sexta-feira, agora eu esqueci quem é que foi o autor, mas ele fala bem isso, ele fala a frase do Seu Madruga, né? Não sei se vocês fizeram a devoção de sexta aqui, meu devocionário acho que não está por aqui, né? Mas não há trabalho ruim. É isso, a frase do Seu Madruga, não há trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, né? Então a gente... pois é. A princípio, a gente tem uma ideia, né, quando a gente fala em origem do trabalho, né, que para o ser humano que é algo, se a gente não pesquisa bem ou não analisa bem, né, a gente pensa que o trabalho é algo ruim, vamos dizer assim, ou penoso, ou difícil a um primeiro modo, mas quando a gente olha para o início, para o Gênesis, né, para a criação de Deus, a gente vê que Deus já criou o ser humano com o trabalho, já, digamos assim, é um dom que já está dentro, já vem dentro do ser humano, digamos assim, de ele trabalhar, mesmo antes da queda em pecado. Ou seja, o trabalho... É o ser útil, né? Isso, de utilidade, exatamente. Então, a origem do trabalho é anterior, né, a queda em pecado. E aí vem a pergunta que o pastor Carlos fez no início, né? Será que é bênção ou maldição? O trabalho, será que ele não é os dois? Ou pode ser os dois? Dependendo da perspectiva que olha, né? Exato. Mas, exato. Por isso que primeiro a gente olhou o primeiro texto aqui que o pastor Samuel trouxe, né? Foi o texto anterior à queda. A queda em pecado. Exato. Agora aí a gente vai ver, então, o texto posterior à queda em pecado para a gente poder ter um pouco de ideia sobre isso, né? Se é uma bênção ou se é uma maldição. Vou colocar aqui e aí o pastor Carlos comenta aí sobre esse texto, né? A Ilga Kelm, lá de Criciúmal, no Uruguai, ela coloca aqui: trabalho é uma bênção. Coloca aqui nos comentários da nossa publicação aqui. Então, realmente, o trabalho, nessa perspectiva bíblica, ela é uma bênção, né? Deus, quando coloca Adão para trabalhar no jardim, isso não era uma coisa ruim para ele. Isso ele fazia por amor, né? E esse trabalho dele é interessante, que era cuidar, né? Não era necessariamente algo que ele fazia para ele crescer ou ele progredir, mas ele cuidar da criação. Esse é o propósito do trabalho como bênção, o cuidado, né? E aí a gente vê, e aí o outro lado do trabalho como maldição é quando ele não cuida das outras pessoas, mas ele só visa o bem próprio e o crescimento, o progresso da pessoa, e aí sim ele se torna uma maldição para a própria pessoa, para a sua família e também para a criação de Deus, né? Agora, a gente precisa, e aí vem esse texto que nós vamos ler ali de Gênesis 3:19, né? Contextualizando, então, isso é logo depois que Adão e Eva, então, comem da fruta proibida, né? Então, Deus vem conversar com eles. Da mulher, então, Deus diz que vai aumentar o seu sofrimento na gravidez, né? E aí, para o homem, então, ele diz que a terra será maldita,
né? Então você terá que trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. E aí vem o versículo 19. Terá que trabalhar no pesado e suar, para fazer com que a terra produza algum alimento. E isso até que você volte à terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez, né? Então aqui coloca essa questão do trabalho agora como também um peso por causa do pecado. Esse peso não existia antes da criação, né? Então ali não tinha nada de errado. Agora o trabalho ganha essa nova perspectiva com o pecado. Mas o texto é bem claro, e ele diz aqui que assim será até o dia que você voltar para a terra, né? Ou seja, Deus não disse assim, tu vai trabalhar por algum tempo, depois, né? Não, vai trabalhar até que volte para a terra, né? Agora, como é que a gente vai encarar isso a partir daí, né? Somente com a maldição, né? Com certeza não. Aí é que entra um ponto grandioso e maravilhoso que a gente tem, é quando em Jesus Cristo nós lemos isso, e em Jesus Cristo nós temos um retorno ao paraíso, né? E aí a gente volta à origem do trabalho, né? Então, a gente não passa a ver simplesmente a questão do suor, mas também a bênção que Deus nos dá de, com o nosso trabalho, a gente poder ajudar pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, pessoas que estão necessitadas, e como depois a gente vai falar mais adiante, também na evangelização, para que a palavra chegue a mais pessoas. Isso, bem colocado pelo pastor Carlos, né? Essa questão, muitas vezes, né, de entender, né, o suor do teu rosto comerás, né, a princípio, né, depois da queda, né, parece uma questão de maldição, né? Parece uma questão de maldição. Poxa, agora nós vamos ter que suar para poder comer, né? Mas aqui, se a gente poderia pensar, será que foi castigo, né? Que nem a gente pode colocar isso, né, de uma maneira bem clara. Será que isso é um castigo de Deus? Pois agora eu tenho que suar. Ou será que não seria, né, essa a consequência do pecado? Né? E aí faz a gente, como o pastor Carlos disse, né, olhar lá para um pouco mais para frente, né? Um pouco mais para frente, olhar para aquilo que Jesus fez. E aí, sim, a perspectiva que a gente tem que ter sobre o trabalho, né? Qual é que é a perspectiva, vamos dizer assim, não a mais correta, mas olhar para isso e saber que uma consequência, sim, do trabalho vai ser o suor, vai ser o pesar, vai ser o cansar, né? E se aí a gente volta para a frase do seu Madruga, né? O ruim é ter que trabalhar justamente porque às vezes né, tô cansado, ou é ruim, é pesar, né? Teve até um comentário aqui que eu achei interessante, a gente pode depois falar um pouquinho mais para frente, o comentário do Ailton de Souza lá de Linhares. Ele diz assim, no Espírito Santo, quem não gosta ou acha seu trabalho ruim, pesado, né, um pesadelo, deve mudar urgentemente de profissão. Né, e isso a gente deve comentar um pouquinho depois, mais para frente, né, que muitas pessoas, infelizmente, né, às vezes não têm o trabalho adequado ou não está no trabalho que gosta, né, justamente por causa do segundo ponto que a gente resolveu trazer para hoje, que é a questão dos dons. Né, os dons que nós recebemos de Deus, né, que todos nós, e aí, né, eu vou pedir para os pastores comentarem, falarem um pouquinho sobre essa questão dos dons, né, todos nós recebemos dons de Deus, que são, podemos dizer assim, habilidades para desenvolver, podemos dizer assim, um tipo de trabalho, né, não que todo trabalho vai ser igual, ou todo mundo vai trabalhar do mesmo jeito, não, cada pessoa, cada ser humano recebeu dons, talentos para talvez uma habilidade um pouco mais específica,
né? E esses dons, quando não trabalhados, né, quando não trabalhados corretamente, muitas vezes eles causam esse chamado desgaste no trabalho, esse que o nosso amigo Ailton falou, né? Quem não gosta ou acha o seu trabalho ruim, né? Então, pode ser um pesadelo, deve mudar. Por quê? Porque o trabalho ele não está trabalhando dentro dos dons que ele recebeu de Deus. E aí eu peço aí para os pastores falarem um pouco. Aí entra a questão da diversidade de dons, né? A gente tem o texto clássico lá de Romanos 12, né? Que fala exatamente a respeito dessa multiplicidade de dons. Deus deu dons diferentes a todas as pessoas, e aí o apóstolo Paulo usa a ilustração do corpo humano exatamente para ilustrar. Assim como o corpo humano é formado por partes diferentes e cada parte tem a sua função própria e específica, assim também os diferentes dons, habilidades e capacidades que Deus dá para as pessoas visam um fim proveitoso. É claro, o contexto no qual o apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Romanos é outro, mas o objetivo da diversidade de dons, assim como da diversidade de membros e órgãos e funções do corpo, é promover o bem-estar, o crescimento de todo o corpo. Assim, a diversidade de dons, ela tem como objetivo proporcionar o bem-estar para toda a população, para todas as pessoas, não apenas proveito próprio, benefício próprio, trabalhar apenas para ganhar o meu salário e viver, e aí os outros que se virem, cada um por si, e Deus por todos, né? Mas no meu trabalho, eu, como não sou uma ilha, o ser humano não vive isolado, eu também, através do meu trabalho, o meu dom, ele também tem e deve ter por objetivo, finalidade, ajudar a atingir outras pessoas, né? Atender a outras pessoas também nas suas próprias necessidades, né? Cada qual, obviamente, dentro da sua própria, do seu próprio dom, da sua própria habilidade. Como o Ailton de Souza coloca aqui, 36 anos na área técnica de manutenção de instrumentos industriais. Está trabalhando de freelancer. Manutenção técnica elétrica. Eu, particularmente, questão de elétrica, eu não entendo absolutamente nada. Então, a gente depende de pessoas como o Ailton, como outras pessoas, que façam, por exemplo, a instalação elétrica da casa, a instalação hidráulica de uma casa, alguém que construa uma casa. Então, a diversidade de dons, ela é exatamente para prover que todas as áreas, tanto da sociedade como da vida das pessoas, sejam contempladas. Assim também, dentro do contexto de uma congregação cristã, há diferentes dons para que todas as áreas possam ser contempladas. É interessante a gente pensar também essa questão nos dons, né? Onde as pessoas às vezes também buscam algo perfeito, né? Não, se não está perfeito, então não é ainda o meu dom, né? E aí então fica às vezes pulando de trabalho, né? Não estou falando que é o caso do nosso amigo aí, né? Mas onde muitas pessoas acabam assim, não é isso que eu e não para, né? Para realmente se dedicar àquilo, e não somente como um proveito próprio, mas também para aquelas pessoas que estão ao redor, né? Então, isso também é um cuidado que a gente precisa ter, porque mesmo a gente tendo os nossos dons, e todos eles, sejam dons espirituais, ou sejam dons de coisas aqui, né? Vêm de Deus, né? Mas esses dons estão em meio ao pecado, né? Então, ele não vai ser perfeito. Ninguém consegue exercer um dom perfeitamente, por melhor que seja. Sempre vai ter problema, sempre vai ter erro. Esse é o suor do teu rosto, né? Então, ou seja, o pecado vai estar presente ali.
E aí, então, cabe também às pessoas, né, num primeiro momento, simplesmente não ficar assim, será que é isso? Mas também colocar o seu trabalho nas mãos de Deus, né? Então, se a gente olhar lá para Adão, quem deu o trabalho para Adão? Quem deu o trabalho para Adão? Isso. Foi Deus, Deus. né? Se nós olhar na nossa vida e na vida de qualquer pessoa, né, quem deu o teu trabalho? Deus. Isso. Deus deu esse trabalho, né? Por melhor que ele seja ou por pior que ele seja, né? Foi Deus que te colocou ali, porque Deus conduz todas as coisas, né? Então é importante, antes de a gente simplesmente, será que é isso, será que não é isso? Mas nós fazermos o melhor, colocarmos nas mãos de Deus e dizer, Deus, por favor, me orienta, né? Eu não estou completamente feliz, eu acho que de repente eu posso exercer outra função. E não simplesmente, eu com a minha força agora, eu vou escolher. Não, deixar nas mãos de Deus. Deus, aonde tu me quer? Né? E aí, de repente, às vezes eu até estou sofrendo ali, e passando trabalho, no outro sentido da palavra agora, né? Pois é. Né? Mas Deus vai estar me usando para algum propósito que de repente eu não sei o que é, mas Ele sabe, né? E se é da vontade dele, quando a gente coloca as coisas nas mãos dele, Ele também vai dizer assim, não, agora está na hora de tu sair. E aí Ele vai abrir outras portas, né? Então isso eu acho que é importante por causa do pecado, né? Não a gente querer ficar tomando decisões e dizer tá bom ou tá ruim, mas dizer, Deus, tu toma essa decisão por mim. E Deus faz isso, né? E aí, no nosso trabalho, eu acho que uma coisa fundamental e importante é a nossa confiança no que Deus está fazendo, né? A gente, e aí vou falar um pouquinho do luterano aqui, de repente tem outros aí que não estão nos assistindo, né? Mas o luterano, ele é muito bom, né? Em confiar em Deus nas coisas que dizem respeito à salvação, a perdão dos pecados, né? O luterano, ele sabe, ele confia naquilo que Deus está fazendo por ele em termos de salvação. Mas, às vezes, falta ao luterano, né, olhar para a vida aqui e saber que ali também Deus está conduzindo, né? E confiar em Deus nas coisas do dia a dia, nas coisas simples, né? Como essa do trabalho, né? Confiar no que Deus vai fazer, se Ele vai te deixar naquele trabalho, se Ele vai te levar para outro, né? E aí vem a grande importância da oração, que é a nossa comunicação com Deus, que Ele abriu esse canal, não foi a gente que abriu o canal da oração, né? Ele disse, orem, peçam, né? E dizer, Deus, vê aí, né? Mudo, não mudo, né? Me dá uma dica, né? Me ilumina, me orienta nas minhas orações, né? Nos meus caminhos. E aí, certamente, Ele vai fazer isso, né? E aí vem... Eu vou dar um salto para o final, mas não vou falar do final, né? Mas por quê? Porque o propósito de Deus também no nosso trabalho visa a salvação de pessoas, né? Depois a gente vai falar sobre isso melhor. Só essa questão da oração, né? É evidente que é esse que é o caminho, mas tem um outro lado também, né? De você se pede a orientação de Deus, deve também estar disposto a ouvir e aceitar a resposta que Deus vai te dar. E essa resposta pode não ser a resposta que tu estava esperando. Né? Então é preciso ter humildade também para esperar Deus responder. E quando Deus responde, aceitar essa resposta ou saber identificar que Deus está ali te respondendo de uma ou de outra maneira. Isso é verdade. Isso, foi bem lembrado. E aqui eu queria colocar ainda um texto ainda falando sobre essa questão dos dons, né? Para quem tem a sua Bíblia e quiser pegar, um texto bastante conhecido sobre os dons, né? Quando a gente fala de dons, especialmente nessa questão do trabalho, é a chamada parábola dos talentos, está lá em Mateus 24, 14 a 30, né? Ou na minha Bíblia tem como título, né, os 3 empregados, né? Eu não vou chegar a ler todo esse texto, né, porque o texto é bastante comprido, assim, mas acho que vocês conhecem bem esse texto, né? Quando Jesus conta uma parábola sobre um senhor, né, um patrão que sai aí faz uma viagem, mas antes de sair em viagem, ele entrega os chamados talentos
para os seus empregados. Vejam, essa palavra até é interessante hoje, né? Que hoje a gente usa talento como sinônimo de dom, né? Só que na Bíblia a palavra talento ela se refere a uma moeda, né? A uma moeda e não ao talento como a gente tem hoje, né? Então por isso que é chamada parábola do talento, porque se refere à moeda que era utilizada naquela época, né? Então, nesse texto de Mateus 25. Isso, desculpa, botei o texto errado, vou até corrigir ele aqui. 25, 14 ao 30. Isso. Tava olhando no meu Mateus 24, mas como eu não estou achando? Desculpa, gente. Eu também não achei. Falhas. Capítulo para frente. Mateus 25. Então, esse texto, né, ele fala ali que o patrão, antes de sair de viagem, ele então entrega para um dos seus servos, né, um dos seus empregados, ele entrega 5 talentos, né, 5 moedas, então, né, que na nova tradução da linguagem de hoje vai dizer que um talento valia 100 moedas de ouro, né? Uma moeda de ouro valia 6.000 moedas de prata. Então, portanto, um trabalhador que ganhava uma moeda de prata por dia teria de trabalhar 95 anos para ganhar 5 talentos. Então, veja, a quantia era enorme, né? Essa quantia que foi, então, dada para cada servo. Para um ele deu 5 talentos, para outro 2, e para um ele só deu 1. Então, o que tinha 5, né, ganhou outras 5 em cima daqueles 5 que já havia recebendo, ou seja, juntou 10 talentos no final. O outro, que ganhara 2, também ganhou outros 2, né, mas o que recebeu apenas 1, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor, né? Quando o patrão voltou, né, das suas viagens e encontrou, então, com seus empregados para lhes prestar contas, então, o que havia 5, o patrão disse: Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. A mesma coisa aconteceu com o que havia recebido 2 talentos, e ao que havia, né, recebido apenas uma moeda, então o patrão disse assim para este servo, né? Primeiramente, o servo diz para o patrão o seguinte: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam, né, essa passagem, né, essa parábola que Jesus conta, né, ela tem um final bastante, podemos dizer assim, drástico, bastante duro, mas é para mostrar que também que o nosso trabalho, digamos assim, como a gente depois vai chegar nisso, ele tem um propósito, né, e a gente tem um dever no nosso trabalho, né? Não é simplesmente chegar e não, agora eu vou esconder aquilo que eu recebi porque eu estou com medo de perder, né? Seria mais ou menos como dizer assim, não, eu tenho o meu trabalho aqui, o meu talento, e ele está garantido, né? Então eu vou esconder ele, porque daí quando o patrão voltar, pelo menos eu tenho ele garantido, né? Então isso é muito perigoso. A gente, traduzindo isso em palavras hoje, né, poderíamos dizer que aquele que faz somente aquilo que lhe convém, que lhe cabe, né?
e só pensa talvez em si, né? Só pensa no seu ganho, e aí não pensa no patrão, porque vejam o que a resposta do servo, né? O que ele disse? Eu sei que tu é um senhor que é duro, que semeia onde não plantou, né? Ajunta onde não espalhaste, e por isso eu escondi. Veja, né? Ele pensou mais, ele estava com medo. Não, se eu perder, o meu chefe vai brigar comigo. Né? Então, vamos dizer com isso, em relação aos talentos, né? Atualizando, vamos dizer assim, é como o trabalhador fazer apenas a sua parte, estritamente a sua parte, e ver talvez ali algo que poderia ser feito e pensar, não, isso não é meu serviço, não é minha obrigação fazer isso, ele que se vira então. Apenas fazer o que é meu dever é o básico, né? É o mínimo que se espera de qualquer pessoa. Se isso é teu compromisso, tua obrigação, teu dever, então fazer isto é o mínimo que se espera, não o máximo. Né? Então, você trabalhar com o seu talento, eu tenho poucos talentos, eu não tenho talento para uma, para outra coisa. Antes eu falei na questão de instalação elétrica ou hidráulica, já que eu não sei fazer, então não vou nem aprender. E se por acaso eu não conseguir alguém para fazer isso para mim, vai ficar esperando até quando? Quando de repente eu poderia fazer. Outra coisa, eu vi nos comentários aqui a Eroni colocando aqui que dá graças a Deus pelo dom que ela tem de fazer doces, e eu digo por experiência, são ótimos, né? São excelentes. A gente sabe. Aí, pensando na questão da culinária, quando eu saí de casa, eu sabia cozinhar muito bem. Um ovo, leite, coisas assim. Né? Mas hoje eu me viro na cozinha tranquilamente. Né? A gente aprendeu, se obrigou. Né? Então, se eu pensar, não, fazer comida nunca foi minha obrigação, então eu não preciso nem sequer aprender, eu vou estar fazendo o mínimo, né? Eu estarei sendo como esse empregado inútil, empregado mau e preguiçoso, que não multiplica o seu trabalho, que não multiplica o dom que tem que recebeu, e não procura trabalhar em cima desse dom para adquirir outro, se for o caso. Eclesiastes 9:10 vai dizer assim, ó, tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Né? Então, justamente porque a gente, quando voltamos a Adão, né? Quando Adão está lá trabalhando no jardim, ele está fazendo o melhor que ele pode, porque a tarefa, quem deu a ele foi Deus. Né? Paulo vai chamar a atenção disso, né? Quando o empregado, quando a pessoa for trabalhar, né? Ela não deve fazer isso como se ela estivesse fazendo para homens, mas para Deus. Né? E aí é que vem essa questão, porque daí, quando é para Deus, não vou fazer o mínimo, eu vou fazer o melhor que eu puder. Né? E aí, num contraponto a isso, vem a questão, o pastor Samuel tocou aí, que é da preguiça, né? A palavra de Deus sempre incentiva o trabalho. Né? O pastor Samuel frisou, o Samuel Zimmerman, né, frisou algo interessante ali, a respeito dos dons, que não existe dom melhor, dom pior, ou aquilo que sabe fazer melhor ou pior. Todos eles são importantes, né? E aí ficar, que nem ele falou ali, classificando, tá aí o comentário, né? Classificando trabalhos. Olha, é um médico, é o que ele cita ali, né? Um médico ou uma faxineiro, né? Os dois têm, né? O seu valor, né? Sem o faxineiro, o médico não ia conseguir trabalhar. E sem o médico, o faxineiro não precisa trabalhar. E aí volta a Adão, a ordem da criação antes da queda em pecado, para cuidado, para ajuda,
para o progresso não só próprio, mas da criação de Deus, né? E é para isso, então, que a gente trabalha e não é preguiçoso, né? Porque a Bíblia fala, e são vários, principalmente se a gente olha Provérbios, né? Fala da preguiça, e aí condena a preguiça, não o trabalho, né? O trabalho nunca é condenado. O trabalho digno, o trabalho honesto, agora a preguiça sim. Se a gente parar para... Acho que todo mundo conhece, essa foi a minha avó que me ensinou, a avó Ema, né? A formiguinha corta e carrega, se uma deixa, a outra leva, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Né? Essa minha avó que me ensinou. E aí, esse texto está lá em Provérbios 6, que vai dizer assim, ó, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem têm chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará, como um ladrão armado. Né? E aí, então, fala justamente, a preguiça vai contra a vontade de Deus. Né? Não estamos falando, e aí acho que é um assunto bom para nós falar um pouquinho também, é sobre a questão do descanso. Não é descanso, né? É preguiça. Ou seja, preguiça é não ter vontade de trabalhar, não querer trabalhar. E às vezes as pessoas ficam por preguiça dando desculpa, esse trabalho não é bom, eu não gosto de fazer isso. Quando eu trabalhar lá, né? Quando eu tiver uma profissão digna, quando eu tiver uma profissão decente. Não, é aqui agora. O fiel no pouco, fiel no muito. Né? O que é um trabalho digno? Né? Não, eu estou dizendo assim. Pois é, não. Sim, o que as pessoas definiriam, né, como um trabalho digno? Olha o comentário da Diana Dias aqui. Trabalho diário, digno de uma dona de casa. O que é trabalho digno? Trabalho digno é o trabalho que Deus te deu. Exato. Talvez aqui nesse comentário, né, cabe muito bem aquele comentário que Lutero faz a respeito do trabalho. Né? Não sei se eu posso ler, Diego, me dá autorização? Pode. Vai tranquilo. Vai lá. Lutero, nas obras selecionadas, volume 9, ele diz assim, se conheces as grandes e preciosas coisas que nos são dadas, como diz Paulo em Romanos 5, logo se difunde por meio do Espírito em nossos corações o amor, pelo qual somos obradores ou trabalhadores livres, alegres, onipresentes e vitoriosos sobre todas as tribulações, servos dos próximos, e assim mesmo senhores de tudo. Os que, porém, não reconhecem o que lhes é dado através de Cristo, para estes Cristo nasceu em vão. Estes vivem pelas obras sem jamais chegar ao gosto e a daquelas coisas. Assim, o nosso próximo tem necessidade e a percepção daquelas coisas que precise de nossa abundância, da mesma maneira que nós temos necessidade perante Deus e precisamos da sua misericórdia. Por isso, tal qual o Pai Celeste nos auxiliou gratuitamente em Cristo, devemos também nós auxiliar o nosso próximo gratuitamente pelo corpo e suas obras, cada qual tornar-se para o outro como um pequeno Cristo, para que sejamos Cristo um para o outro, e o próprio Cristo esteja em nós, isto é, para que sejamos verdadeiros cristãos. E aí Lutero fala também que quando uma dona de casa, por exemplo, já que a Diana citou, cuidando da sua casa, dos seus filhos, faz o seu trabalho bem feito, ela está servindo a Deus de uma forma muito mais especial do que Lutero cita os monges num monastério passando o dia inteiro orando. Deus se agrada muito mais desse trabalho digno, bem feito, do que se isolar do mundo. Nós, em tudo que fizemos, o fazemos como se fosse para Deus, né? Para Deus em prol do nosso próximo. Né? E aí é que vem a dignidade no trabalho, né? Então, aí a gente pode pensar, aproveitando a deixa da minha madrinha Diana, um abraço para ela e para a família,
a questão da mulher na casa, né? Onde a gente pode pensar assim, onde às vezes, é só dona de casa, é só mãe, né? Domingo agora é Dia das Mães. É o dia, acho que um dos mais lembrados. Eu sou pai, mas eu tenho que reconhecer que o Dia da Mãe é muito mais lembrado que o Dia do Pai, né? Onde a mulher sendo mãe, né? A mulher sendo dona de casa, o homem sendo dono de casa. Isso é algo muito digno e muito bonito, né? Onde ele está se colocando de lado para cuidar de outras pessoas, né? Naquilo que elas mais precisam. Vamos imaginar agora, Dia das Mães, a mãe com um filho, né? Ela se deixa de lado, ela se coloca lá embaixo, não cuida, né? Uma mãe tira da boca para dar para o filho, né? Então esse é o cuidado, esse é o amor, né? Esse é um trabalho digno, né? Então acho que isso é importante a gente frisar, a questão do trabalho, né? Esse que às vezes isso não é importante, é o mais importante, né? Então, assim como, né, os outros trabalhos também nesse sentido, quando cuida de outras pessoas. Agora, quando o teu trabalho, né, não tem a intenção de cuidar de ninguém, pelo contrário, fazer mal, né? Opa, e peraí, aí a gente começa, será que é digno? Né? Então, o trabalho que vem de Deus, né, para cuidar, então, de outras pessoas, né? E aí, quando o pastor Diego colocou o texto do dever do empregado, né? E aí a gente pergunta, e o mérito disso, né, pastor Diego? E o mérito disso, cadê? Né? Na verdade, qual era o mérito de Adão em cuidar da criação? Mérito dele, né? Ele estava fazendo porque Deus fez por ele, né? É o que Lutero frisa nesse texto que o pastor Samuel leu, né? Nós somos assistidos por Cristo, nós somos cuidados por Cristo, e agora, então, nós também cuidamos, nós assistimos outras pessoas naquilo que elas precisam, naquilo que elas necessitam, né? Seja uma coisa bem simples, seja em algo grande. Então, isso é importante a gente lembrar, né? Então, não é mérito, né? Mas é apenas resposta, né, àquilo que Deus fez por nós. Desse texto do dever do empregado, né, que Jesus chega e conta uma parábola, digamos assim, né, uma comparação. Ele diz: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, põe o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Então, essa questão do trabalho, né? Muitas pessoas, eu entendo que vem isso, né? Eu faço aquilo que me compete fazer, né? Eu já cumpro o meu serviço, né? Mas, e aí fica, não eu, né? Mas Jesus diz, né? Será que a gente não está fazendo mais somente do que o nosso dever? E daí, assim, eu vou colocar o outro lado também dessa história, né? Até que ponto, aí eu faço uma pergunta, talvez, para os pastores, né? E isso a gente sabe que existe, né? Tem pessoas que, por um lado, só fazem o seu dever, né? Só cumprem o seu dever, mas, por outro lado, né? Pessoas que, às vezes, às vezes têm uma boa intenção, e muitas vezes têm, mas o trabalho, ele toma muito do seu tempo, né? Aí você acaba deixando de lado outras coisas que são mais importantes do que o trabalho em si. Um trabalho é importante? É, mas se lembra da pergunta que o pastor Carlos fez lá no início, né? O trabalho é uma bênção ou uma maldição? Quando que o trabalho pode se tornar uma maldição? Acredito eu que nesses dois pontos. Primeiro, quando eu não trabalho, digamos assim, dignamente, que nem já foi citado, né, antes, mas
em segundo ponto, né, quando eu posso, e às vezes o trabalho se torna algo que toma muito tempo e muito espaço na minha vida, na minha carreira, podemos dizer assim, e as outras coisas que são mais importantes, que existem sim coisas mais importantes, elas acabam ficando de lado. Aí eu posso dizer, né, pelo menos na minha opinião, né, ele acaba se tornando, né, uma maldição. Pastor Diego, eu acho que aí entra a questão antes que a nossa vida, né, ela não é uma coisa só. Né? Nós somos seres humanos com várias facetas, vamos dizer assim. Né? Então, a gente não é só trabalho. Então, eu acho que o mundo hoje em dia, ele está levando as pessoas a verem a sua vida como só trabalho. Né? E agora vamos falando assim, trabalho, profissão. Né? Não mais assim o trabalho normal, né? Assim, do cuidado dos filhos, do cuidado com as pessoas, mas o trabalho e profissão. É um dos lados que a gente tem na nossa vida. Agora, o mundo moderno, né, pós-moderno, está nos colocando, nos entrincheirando, onde o trabalho é o mais importante, que tu tem a tua profissão, tu tem que ganhar dinheiro, tu tem que ser rico, tu tem que progredir, tu tem que prosperar, e aí sim as pessoas esquecem quem está do lado delas, né? Às vezes esquecem a esposa, esquecem o esposo, esquecem filhos, esquecem pais, justamente nessa busca por sempre querer mais, né? A questão de, eu diria assim, buscar padrões, né? Qual que é o nosso padrão de vida? Né? As pessoas, o cara lá, ele ganhou, voltando à parábola dos talentos, teve um que ganhou 5 talentos, outro ganhou 2 e outro ganhou 1. Né? Deus dá conforme Ele quer. Né? E aqui vamos falar agora de riquezas, posses, bens, dinheiro. Deus dá conforme Ele quer. Claro que a pessoa, aí vem a questão da preguiça. Ah, Deus só me deu isso, agora eu vou ficar aqui. Não, né? A pessoa pode buscar mais, mas com responsabilidade, cuidado com as pessoas. Então, o mundo hoje está fazendo com que as pessoas trabalhem cada vez mais para que deixem de lado coisas importantes da sua vida. O descanso, saúde física, saúde mental, família, lazer. Isso está ficando de lado. E eu digo, tem alguém por trás disso. Né? E quem está por trás disso não é uma autoridade do mundo, um grande líder mundial, alguma coisa assim. Não, é Satanás. É o diabo, o adversário, opositor dos cristãos. Né? Por quê? Porque fazendo isso, ele vai derrubando famílias vão se destruindo por causa disso. Né? Ele vai derrubando casamentos, ele vai derrubando pessoas, né? E vai derrubando a igreja de Cristo, que vem junto com tudo isso. Né? Então, quando uma família se destrói, é uma parte da igreja que está se destruindo. Né? E aí pessoas muitas vezes acabam se afastando da fé cristã por causa disso. Então, assim, o diabo está por trás dessa busca alucinada por poder. E outra coisa, né? Talvez, pegando um pouquinho do tema, acho que da semana que vem, seria sofrimento, né? Às vezes Deus tem que permitir que a pessoa caia e sofra, no sentido de que, para a pessoa parar de olhar só para ela mesma e começar a olhar para aquilo que Deus quer, e que a nossa vida, ela não é só essa vida aqui. Porque às vezes as pessoas estão numa busca alucinada, achando que a morte vai ser o fim e depois não tem mais nada. E a gente, como cristão, sabe que, na verdade, a morte é só a passada para a nossa vida verdadeira. Portanto, se lá é a vida verdadeira, aqui não é a verdadeira ainda. Né? Então, a vida verdadeira é no céu, e a gente, como cristão, precisa viver nessa perspectiva. E aí a gente trabalha, como Deus nos pede, em prol do outro, né? Se contentando. Aí vem o 9º e o 10º mandamento, não cobiçarás. As pessoas estão sempre olhando para aquele que está lá em cima, não olham para aquele que está lá embaixo, ou para a própria vida e se contenta com o que tem. Exatamente. E aí, então, Deus nos diz, se contente com o que tu tem. Viva a tua vida, trabalhe, mas também descanse. Cuide da tua saúde física, cuide da tua saúde mental, cuida da tua família, cuida da igreja. Né?
Então, isso é o que a gente tem que cuidar com esse excesso de trabalho que o pastor Diego, então, se refere ali. Cuidado com o excesso de trabalho, né? Nessa busca por padrões, e a gente esquece o principal. E depois que o principal se perde, olha que para recuperar ele, gente, é difícil. Tem uma pequena parábola, deixa só rapidamente, né? Uma mulher está caminhando com seu filho de colo, voltando da cidade para o campo, isso muitos anos atrás, e numa gruta ela escuta uma voz, uma caverna. Entre e pegue tudo que tu quiser, mas não esqueça do principal. Ela entra na gruta, né? E a voz diz, pegue tudo que tu quiser. Depois de 10 minutos, a porta vai se fechar, mas não esquece o principal. Ela olha lá grandes riquezas. Muita coisa, ouro, diamantes, joias. E aí, então, ela solta o filhinho dela de colo do ladinho e começa a botar anéis, colares, muita coisa para dentro, né? Da roupa e tudo mais. E a voz avisa, vai se fechar a porta em 1 minuto. E mais ela começa a carregar, e a porta vai se fechar e nunca mais vai abrir. No que ela sai, então, a porta se fecha, e aí, então, ela olha toda aquela riqueza e ela vê que ela esqueceu o filho dela lá dentro. Sim. Agora ela tinha tudo e não tinha mais nada, porque esqueceu o principal. O que essa história nos diz? O que é o principal na nossa vida? São as pessoas que Deus coloca. E o nosso trabalho a gente precisa usar para o bem dessas pessoas. Seja a gente ganhando muito ou ganhando pouco, estar feliz com as pessoas que a gente está. Né? Nosso trabalho precisa refletir nisso, para que também essas pessoas um dia possam estar com a gente no céu. O caixão, como diz aquela frase famosa, o caixão não tem gaveta, né? Não vamos levar nada. O que nós levamos para o céu, e podemos levar pelo nosso testemunho, pela nossa fé e pelo nosso trabalho, né? E no nosso trabalho evangelizando e levando a palavra, é pessoas ao céu. Isso a gente pode levar. Isso a gente pode levar, e é isso que a gente não pode esquecer nessa busca alucinada por trabalho e sempre querendo mais. Desculpa ocupar muito tempo aí, passo a palavra aos colegas aí. Nada, tranquilo, pode continuar. Isso tudo que o colega pastor Carlos falou entra na questão de mordomia, né? Mordomia, de administração da nossa vida, administração dos nossos bens, nosso tempo, e a administração sempre diz respeito à questão de prioridades, né? É preciso estabelecer prioridades em nossa vida. E com relação ao trabalho, também se encaixa nesse perfil, nessa temática. Com qual objetivo, afinal, eu estou trabalhando? O que valor eu estou dando para a questão do meu trabalho, do meu dom? Em que posição na hierarquia de valores eu coloco o meu trabalho? Acima, abaixo, no mesmo nível de outras coisas? Família, igreja, Deus, com relação ao meu próprio descanso, com relação também à minha própria preparação para poder melhorar o desempenho no meu trabalho. Se eu continuar fazendo sempre a mesma coisa e não procurar progredir, não procurar crescer, eu vou ter que trabalhar muito mais para conseguir o mesmo objetivo. Então, é preciso, às vezes, parar. Como conta a história de um velho lenhador, que ele era conhecido por sempre vencer todos os tipos de torneios que ele participava. E ele foi desafiado por um outro lenhador mais jovem e mais forte para uma disputa. E aí a competição chamou a atenção de todos os moradores ali do vilarejo. E muitos acreditavam que finalmente aquele velho ia perder a condição de campeão dos lenhadores. E aí, então, no dia marcado, os dois começaram a disputa e o jovem entrou com toda a força, com toda a energia que ele tinha, convicto de que ele seria o novo campeão. De tempos em tempos, ele parava, olhava para trás, olhava para aquele velho e às vezes percebia que o velho estava sentado. E então ele pensou que, como ele estava velho, ele teria facilidade, então, em ganhar,
e o outro já estava velho demais para ganhar a disputa. E ele continuou cortando com toda a força, com toda a energia que ele tinha. E no final do prazo, então, que tinha sido estipulado, foram medir quanto os dois tinham produzido. E aí, então, perceberam que o velho tinha ganho, tinha vencido de novo e com uma larga vantagem. Aí, então, o mais moço foi perguntar para o velho, olha, quantas vezes eu olhei para trás e vi que tu estava sentado? Durante a competição, estava sentado, descansando, mas conseguiu cortar muito mais lenha do que eu. E aí, então, o velho disse, olha, tu está enganado. Eu não estava simplesmente descansando quando eu estava sentado. Eu aproveitava esse tempo para afiar o meu machado nesse meio tempo também. Às vezes é necessário parar, afiar o nosso machado, e isso se dá como? Através do nosso descanso, né? Através do momento em que nós paramos, né? E procuramos nos revigorar em todos os sentidos, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, né? Passar um tempo em família também, se divertir, o lazer é importante, a vida não é só trabalho, a diversão, o lazer faz parte, revigora, digamos assim, reenergiza a pessoa, buscar a revigoração, o revigoramento espiritual também, isso se dá como? Através dos momentos de culto, né, do ouvir, do meditar na palavra de Deus, no estudar a palavra de Deus. Em momentos como agora, em que nós estamos parando, e aí o convite para todos os irmãos, parem e pensem, né, como é que está a sua hierarquia, a sua pirâmide hierárquica, né, dos seus valores em sua vida. O trabalho ocupa o que lugar? Sua família ocupa que lugar? Deus ocupa que lugar nesta hierarquia? Vamos olhar, organizar ou reorganizar a nossa pirâmide hierárquica e estabelecer o lugar certo de cada coisa para nós podermos fazer o melhor que nós podemos naquilo que nós fomos chamados por Deus. Nessa questão do descanso, é importante a gente lembrar a questão própria da criação, onde Deus em 6 dias cria, e no 7º dia ele descansa. Havia leis no Antigo Testamento, né, e o povo judeu seguia isso à risca, né, onde 6 dias trabalhavam e no 7º dia descansaram. 6 anos a terra produzia e no 7º ano a terra descansava. Então, Deus ordena o descanso. Mas eu não quero descansar, eu não preciso. Deus, assim como Deus manda trabalhar, Deus manda descansar. Isso é importante a gente também saber, né? Porque a nossa vida, né, a gente precisa ter esse tempo para a gente. E tem aquela frase que diz assim, mente sã, corpo são. Onde, como é que a gente faz para o nosso corpo ter um melhor descanso? Onde nós podemos encontrar o maior de todos os descansos? É em Deus. E aí vem o 3º mandamento, onde relaciona. Santificarás o dia do descanso. Nesse dia do descanso, usa ele para Deus. Porque pela palavra, Deus vai acalmar o nosso coração. Nosso coração estando calmo, nosso corpo consegue relaxar também. Podemos lembrar do Salmo 23, salmo que foi lido agora no final de semana, onde nós temos o descanso no bom pastor Jesus, onde ele é refrigério para a nossa alma, onde ele nos leva, né, para os pastos verdejantes, águas tranquilas. Então, esse descanso, e aí essa ligação direta com usar esse dia também, principalmente, para fortalecer a nossa fé. E aí o nosso corpo, a nossa cabeça também vai descansar. Então, descanso em Deus. A gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Acho que quanto a isso é interessante, né? Essa questão do descanso. Para quem tem o Mensageiro Luterano, depois a gente pode... O Mensageiro Luterano de maio de 2019, né? Maio do ano passado, ele fala sobre isso. O pastor Wilson Shows, doutor na Bíblia, ele diz... E ele aponta para uma coisa bastante interessante, que a gente lembra que o descanso vem antes da queda em pecado.
né? Então, vamos dizer assim, tem muita gente, eu posso dizer isso, que às vezes se culpa por descansar, né? Mas o descanso já é anterior à queda, né? Deus descansa, por que, né? E ele até coloca assim, por que Deus foi necessário o descanso de Deus? Né? Por que Deus descansa se ele não fica cansado nesse sentido? E aí eu vejo que muitas pessoas às vezes, poxa, hoje eu não fiz nada, né? Tem certeza, né, que você não fez nada, né? Esses dias eu estava acompanhando a live do pastor Samuel Zimmerman, que tá aí assistindo com a gente, né? E acontece com uma grande maioria dos pastores também isso acontece, né? Comigo já aconteceu, e ele fala assim, pastor Samuel, que um dia desses ele estava sem ideia de o que fazer no sermão, né? Mas, né, tinha que continuar a vida, né? Normalmente, né? Não ficou né, só pensando, poxa, mas e agora o que eu vou fazer no meu sermão? Até que ele, não, já tá tarde, eu tenho que dormir, né? E aí, no momento, né, que ele foi botar a cabeça no travesseiro para descansar, aí foi que surgiu a ideia do sermão. E eu sei que isso acontece, já deve ter acontecido com o pastor Samuel, com o pastor Carlos, com certeza, né? Que, às vezes, no descanso que a gente tem, Deus, ele nos, digamos assim, lembrando da história, né, do que o pastor Samuel contou, né? Ele amola o machado, né? Então, muitas pessoas se culpam demais, pensando, às vezes, que o descanso, que o lazer, que os momentos, às vezes, que a gente tira até mesmo para o cuidado da nossa família, aí vem o nosso último ponto, né? Que o trabalho, ele é para nós, o propósito, vamos dizer assim, que Deus também, que até como coloquei no título desse estudo, né? O chamado de Deus no nosso trabalho. Né? Será que é somente o pastor que recebe um chamado? Né? Será que, ou nós também no nosso, aí eu me refiro não aos pastores, mas a cada um de vocês que está assistindo no seu trabalho, será que vocês não foram chamados por Deus para no seu trabalho, né, fazerem do seu trabalho um lugar de missão? E aí eu entrego essa palavra aos pastores. Com certeza, essa questão do descanso, na verdade, onde Deus nos renova, é no descanso. Então, Deus não descansou porque ele precisava descansar, mas ele disse, eu descansei, então vocês descansem. Então, antes eu falei do mundo buscando loucamente a questão do trabalho, o mundo está nos levando contra a vontade de Deus quando diz não descansa. E aí a gente tem que dizer, não, eu preciso descansar. Porque ali a nossa vida é renovada se a gente parar para pensar. Né? A nossa cabeça fica mais tranquila, a gente consegue ter outras ideias a respeito do assunto. Então, é importante. E agora vem a questão, então, do grande propósito, eu diria, da nossa vida, que a gente, como cristão, não pode esquecer. E agora essa parte, então, é especificamente para cristãos, onde Deus nos colocou no mundo com um propósito. Às vezes a gente não sabe qual é o propósito, descobrir o propósito. Esse foi o meu propósito. Não, o nosso propósito como cristãos é divulgar a palavra de Deus. Quem é que foi chamado para isso? Todos aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foram chamados para esta fé e para viver ela todos os dias. E aí vem a grande importância, onde os cristãos, eles não se colocam fora do mundo, mas eles se colocam no mundo. A famosa música do nosso cenário, né? Estamos no mundo, mas dele não somos. Eu repetiria, mas estamos no mundo. E se a gente está no mundo, é por algum motivo. Se não tivesse motivo nenhum, né, no momento do nosso batizado, a gente já podia ir para o céu. Mas nós temos um motivo para estarmos aqui. E Deus nos usa. E aí a gente precisa se permitir que Deus nos use em todos os lugares. E
no nosso assunto, falando de forma especial, no nosso trabalho. Lá onde Deus te colocou ali, ele tem um propósito. Levar aquelas pessoas a conhecer Jesus Cristo. E aí Deus utiliza o nosso trabalho para a missão. Não é a nossa missão. É como está bem escrito, como Deus utiliza o meu trabalho na sua missão. Ou seja, a missão é de Deus, nós somos instrumentos desse Deus. E aí então ele vai nos colocando, cada cristão, num determinado lugar, com uma família, com uma vizinhança, com colegas de trabalho, para que ali a gente fale do amor de Jesus Cristo. Né? Isso a gente não pode, assim como a gente não pode ser preguiçoso no nosso trabalho, a gente não pode deixar de lado nessa questão, e aí eu diria, esse é o principal trabalho do cristão. É o trabalho que começa com Deus. Deus olha para nós, vê a nossa situação de condenados, pecadores e que sozinhos não iam sair da lama, e ele vem e trabalha em nosso favor. Ele vem e se esforça por nós, a ponto de mandar o seu filho para morrer. Isso é trabalho de Deus, por mim e por ti. Onde ele vê a tua situação, a minha situação, e diz, eu vou agir. Agora, quando nós somos, então, chamados para essa fé, nós passamos a olhar o nosso trabalho como uma bênção e uma oportunidade. E aí ele nos utiliza para que no nosso trabalho a gente possa olhar para pessoas que não são cristãs, pessoas que não conhecem Jesus Cristo, e ver também, puxa vida, aquela pessoa, se ela não crer em Jesus, ela vai estar condenada. E aí, vamos dizer assim, o sentimento que Deus teve ao olhar para a sua criação perdida. Esse é o sentimento que, de repente, a gente pode ter e dizer assim, puxa vida, é triste. E aí a gente olhar para aquelas pessoas e eu vou falar de Jesus Cristo. Eu vou, pelo menos, dar oportunidade. E aí a gente é chamado, então, para ser testemunha dessa missão de Deus. Não advogado. Advogado é Jesus Cristo. A gente é testemunha. O que a testemunha faz? Ela diz, eu vi isso, vi aquilo e sou assim. Então, quanto a Deus, a gente não precisa defender a causa de Deus. Eu acho que esse é um grande medo que o cristão tem de, mas se eu entrar no assunto, a pessoa vai me questionar, eu vou ter que falar, e aí às vezes eu não vou lembrar uma passagem bíblica, e aí eu não vou falar, vou ficar quieto. Não, a gente é testemunho. O que é ser testemunho? É olhar para a pessoa, né? Uma pessoa que a gente já tem relacionamento, não adianta a gente falar para desconhecido. É muito difícil tu testemunhar para quem não conhece. Agora, no teu local de trabalho, tu conhece as pessoas. Né? Começa primeiro a conhecer o nome delas, a história delas, e pede, Deus, a oração, me dá a oportunidade. Eu quero falar de Jesus para essas pessoas. E ele vai dar a oportunidade. Te prepara, ele vai dar a oportunidade. E aí, ali, tu dizer, eu creio em Jesus Cristo, ele transformou a minha vida. É bom ser cristão, é bom saber que eu sou perdoado, é bom saber que eu sou amado por esse Deus. Eu vivo essa fé e eu quero compartilhá-la contigo. Deu, não precisa dizer, porque isso, não, eu quero, né, passar. E aí sim a gente vai estar, então, contribuindo para a missão que é de Deus na nossa vida e no nosso trabalho. Não precisa fazer uma defesa de tese teológica, né? Para dar o teu testemunho. E é importante lembrar também que as pessoas com quem você trabalha, com quem você convive, mesmo que você não diga, mesmo que elas não sejam cristãs, elas percebem, elas veem que você é cristão. Então, o seu testemunho vai muito além da sua palavra, vai muito além do que você diz. Então, você não precisa ter toda a Bíblia memorizada para saber dizer um versículo bíblico em cada ocasião certa. Não é necessário isso. A sua vida vai testemunhar a respeito da sua fé também. E a sua maneira de viver, com certeza, ela vai abrir oportunidades, ela vai abrir portas para você poder falar, fazer aquilo que o apóstolo Pedro fala lá na sua carta, né? No capítulo 3, versículos 15 e 16, estar pronto para responder a razão da sua esperança. Não através de uma tese teológica, não através de uma explicação de um doutor em teologia, não, através do seu testemunho, através da sua experiência, através daquilo que você vive no dia a dia,
a sua esperança, a sua fé, a sua alegria, tranquilidade diante das situações é por quê? Por causa da sua fé em Cristo. Então, através da sua maneira de viver, de agir, de se relacionar com as pessoas, você vai estar dando testemunho. E é importante lembrar que para o mundo não cristão, para o mundo que não lê a Bíblia, a vida do cristão é a Bíblia que o mundo lê. Para quem não crê em Cristo, a imagem de Cristo é o Cristo refletido no cristão, é o Cristo que as pessoas que não creem enxergam. Então, a maneira de você trabalhar, né, voltando àquilo que nós falamos anteriormente, de você fazer não só o mínimo básico que se espera de ti, mas fazer o melhor que você pode naquilo que você sabe, é uma maneira também de testemunhar e de mostrar que você não está apenas trabalhando para o seu patrão, para a sua empresa, mas aquilo que você está fazendo no seu local de trabalho, você o está fazendo como que fazendo para Deus. Né? Se nós lembrarmos, por exemplo, da história de José, né? José seria um cara que teria todas as razões do mundo para se revoltar, para se tornar uma pessoa ruim, né? Mesmo tendo sido vendido como escravo pelos irmãos, mesmo tendo sido escravizado, mesmo tendo sido preso injustamente, sendo acusado falsamente, ele não deixou que as circunstâncias afetassem a sua essência, o seu ser, o que ele era de fato. Mas naquilo que ele era possível, naquilo que ele era também a sua obrigação, ele procurava fazer o melhor que ele podia. E isto foi visto por Potifar, isto foi visto por outras pessoas, pelo faraó do Egito, isto foi visto, e ele, nestas ocasiões, nestas oportunidades, ele pôde também dar o seu testemunho através da sua vida. Não apenas rejeitando o pecado, mas servindo a Deus, fazendo o melhor que ele podia naquilo que lhe era o seu trabalho diário. Assim, na nossa vida cristã, mesmo que nós estejamos muitas vezes envolvidos com pessoas não cristãs, mesmo que o ambiente não seja um ambiente cristão, mesmo que o nosso patrão não seja cristão, ou seja cruel, ou seja ruim, nós não estamos apenas trabalhando para estes, mas nós estamos servindo a Deus através dos dons que nós recebemos. E então, se nós estamos servindo a Deus, nós não vamos fazer a coisa de qualquer jeito, não vamos fazer mais ou menos, mas vamos fazer o melhor que nós podemos naquele nosso trabalho, fazendo como que fazendo para Deus. Dentro disso que o pastor Samuel acabou de falar, eu lembro, ele mesmo colocou um texto aqui que eu vou ler agora, né? Que fala sobre os empregados, né? Ele diz assim, Efésios 6, 5-8, escravos obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Efésios 6, 5-8, esse é o texto, né? Bastante interessante, né? Justamente que às vezes a gente tem ideia, né, do patrão, isso eu até falei antes, né? O patrão ruim, né? O patrão é sempre aquela figura má, né? E a gente tem que ter esse cuidado também, pensar assim, poxa, mas vamos pensar bem, né? Em primeiro lugar, Deus, ele nos deu um trabalho,
né? E o patrão, ele é a nossa autoridade. Então, a gente, em primeiro lugar, né, tem autoridade sobre nós. Então, lembramos da questão do quarto mandamento, né, que Lutero fala sobre também questão de respeito à autoridade, né? E isso, às vezes, as pessoas têm deixado também de lado, né? E até esse texto de Efésios, né, ele é um texto bastante forte, né? Ele diz que até mesmo quando o seu patrão, o seu dono, né, ele talvez não está fazendo alguma coisa assim que você goste, né? E até mesmo assim a gente deveria, né, pelo menos respeitar a autoridade dele, né? Então é claro que às vezes é bem complicado, a gente sabe no mundo que a gente está, ainda mais na questão da ganância, que também já foi falado aqui, né? Mas a relação de patrão e empregado também ela deve ser uma relação mútua que ambos visem, digamos assim, o bem, né? O próprio o crescimento próprio, e não somente, ou seja, tudo isso que a gente tem falado, né? Não somente a gente olha para si no nosso trabalho. O trabalho não é somente para nós, né? O trabalho, já foi até comentado aqui, um amigo meu ali, que não sei se vocês chegaram a conhecer, estudou no nosso tempo ali de teologia na UBRA, né? Eu vou ver se eu acho aqui o comentário dele, né? O Leonardo Lemes, ele falou de uma frase que o professor Assir Raiman sempre dizia, né? Devemos sempre trabalhar para Deus, trabalhar para o nosso próximo e para o nosso sustento. Então, essa, digamos assim, qual é que é a função do trabalho? Em primeiro lugar, estou servindo a Deus, né, no trabalho. Em segundo lugar, estou servindo o próximo. Em terceiro, também estou servindo a mim. Então, digamos assim, quando a gente trabalha honestamente, trabalha dignamente, né, estou servindo a Deus com alegria também, né? Estou servindo ao próximo, estou também na questão da missão, né? Porque a missão, às vezes, não é somente falar ou até testemunhar de Deus, mas, às vezes, utilizar do trabalho, sim, ou da fonte, daquilo que Deus me deu através do trabalho, eu também ajudar o próximo. E especialmente nessa nossa época em que a gente está vivendo, né, que nós temos que olhar para isso. Bom, a gente tem um trabalho, que bom, ou agradecer, bom, eu tenho, e olhar agora para aqueles que não têm e também para aqueles que perderam seu trabalho, né? Porque teve muitas pessoas, então, que infelizmente, que devido a tudo o que nós estamos vivendo, perderam o seu trabalho, né? E aí, nós temos o nosso trabalho, vamos olhar somente para o nosso umbigo, né? Vamos olhar para aqueles que estão sem trabalho, sem emprego, vamos ajudar, vamos auxiliar, talvez dar uma dica, dizer, olha, eu estou sabendo que tal e tal pessoa está precisando de ajuda nisso, ou ajuda naquilo, e dizer assim para a pessoa, porque às vezes a pessoa quer trabalhar, às vezes ela não sabe, talvez, aonde que eu vou trabalhar, como que eu vou conseguir um emprego agora, né? Mas a gente deve ajudar a pessoa, né? Pensar nisso, não somente olhar para nós, mas dizer assim, olha, tem outros meios de você conseguir o seu sustento, ou talvez também é nós, como igreja, e também olhar para a questão da área da ação social, poder ajudar, né? Até que a pessoa encontre realmente um emprego, né? Então, são tudo questões que a gente vai ter que ver bastante, né, a partir de agora, né? A partir do momento que estamos vivendo, em que várias pessoas, várias famílias estão, infelizmente, aí sem o seu sustento, e esses R$600, né, que alguns receberam, né, nem todo mundo recebeu, mas quem recebeu também, a gente sabe que quanto tempo que isso aí vai durar? É pouco tempo, né? Infelizmente, né? Não é só um, como é que se diz, é um cuidado paliativo, né? Que infelizmente, sem o trabalho realmente, né? O trabalhador é digno do seu salário, tá lá em Mateus 10, né? 10, né? O trabalhador é digno do seu salário.
Só que muitos estão sem trabalho, então, e aí? Né? Como vão conseguir o seu sustento? Então, a nossa função também, como, né, é olhar para esse cuidado do próximo e tentar ajudar. Claro que dentro dos nossos limites, né? A gente sabe que nem todo mundo tem como, né? Mas se a gente tem, a gente deve olhar para o próximo, especialmente, então, justamente para essas pessoas, para essas famílias que a gente sabe que estão precisando de apoio nesse momento. É aquela história, né? Quem nunca precisou de ajuda? Isso aí. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente também ajuda. E aí a gente está voltando à criação, onde Adão foi ajudado por Deus, né, em tudo, e agora ele estava cuidando da criação. Né? E a gente também, como a gente é ajudado por Deus de forma, né? Deus trabalha por nós. Nós somos ajudados. Quem é que faz nascer um novo dia? Quem dá o ar que a gente respira? É Deus. Então nós somos ajudados por Ele. Também e principalmente na questão da salvação. Então nós também olhamos para aqueles que estão ao nosso lado e nós ajudamos. Que o nosso trabalho ajude. No sentido físico, da necessidade física da pessoa, quando possível, mas quando às vezes não é possível na necessidade física, a gente como cristão, e aí vem, né, nosso trabalho na missão, a gente pode lembrar que a gente sempre pode ajudar alguém na necessidade espiritual dela, levando as pessoas para perto de Jesus. E eu gostaria de um texto que é bem interessante lá de 1 Pedro, onde ele nos lembra que nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas. E aí o texto, 1 Pedro 2, a partir do versículo 4, diz assim: cheguem perto dele, ou seja, de Jesus, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isto para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceita. A nossa vida é um sacrifício a Deus, na medida em que nós somos pedras vivas, ajudamos as pessoas espiritualmente e fisicamente. Não que esse sacrifício vai nos levar à salvação. Não é isso que eu estou falando aqui. A nossa salvação depende única e exclusivamente do sacrifício de Jesus Cristo. Mas os nossos sacrifícios são sacrifícios de louvor, de gratidão, onde nós olhamos para aquilo que Deus fez por nós e agora então nós fazemos pelo nosso próximo. E aí ele continua, e aí são palavras bem animadoras, que ele vai dizer assim, ó, vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia em Cristo Jesus. Então, é nessa nova visão de vida que a gente agora olha o trabalho. Não mais naquela antiga, onde não conhecíamos Jesus, onde não tínhamos essa referência, né, mas agora olhando o trabalho de Jesus por nós, o trabalho de Deus por nós. O Deus triuno, que ele trabalha mais do que a gente imagina, né? 24 horas por dia ele está trabalhando por nós, esse Deus triuno, em todos os sentidos. E agora, como um sacrifício de louvor, olhando para esse Deus misericordioso, a gente vai agir com misericórdia. E aí a gente se utiliza do nosso trabalho e as condições que Deus nos dá. Né? E todo mundo tem, aí volta ao assunto dos dons, né? Todo mundo tem um dom. O meu dom pode ser falar, o do outro pode ser escutar. Tem quem tem o dom de trabalhos manuais, trabalhos que nem antes foi citado, eletricista, encanador. Outros, às vezes, não sabem fazer coisas práticas, mas Deus deu, por exemplo, condições financeiras à pessoa. Por que Deus, né, permite que cristãos tenham condições financeiras? Para ajudar outras pessoas, né? Para ajudar cristãos e também aqueles que não são cristãos. Né? Então, cada um usa o seu dom nessa perspectiva, a misericórdia que recebeu de Deus. Agir com misericórdia para o bem
do outro, meu sustento, né? Bem da minha família. E aí a coisa, então, ganha essa proporção, essa perspectiva totalmente diferente. Onde o nosso trabalho, ele produz, vamos dizer assim, resultados aí não só mais para essa vida, como é o que o mundo coloca e o diabo nos implica, onde o resultado tem que aparecer aqui agora, é eu ser rico agora, é ter prosperidade agora, não. Mas o nosso trabalho produz frutos, produz resultados para a vida eterna, para a salvação de muitas pessoas, né? Esse é o nosso grande trabalho, principalmente como cristãos. Isso, muito bem. Gente, acho que nosso estudo tá muito bom, né? Mas já estamos aí passando de 1h30 quase de estudo, então... Tem uma turma aqui só no meu Face particular, aí, o pessoal de Canguçu. Pode comentar. A Lúcia Rubens, né? Tá mandando um boa noite. Também a Elma Morales, boa noite, lá de Canguçu. Também a Marilene Chervinsky. Também de Tramandaí, aqui o Pedro Mesquita, também a família manda boa noite. Também lá de Pelotas, a Jaque Braga. E também, juntamente com a família, o Renato, as meninas lá. E também a Ilva Koperek, juntamente com certamente o seu Ari, né? Então, lá de Pelotas, mandando um abraço a todos esses também que estão no meu Facebook particular ali participando, né? Fora todos os demais aí que já mandaram comentários, turma de Sapiranga, de Porto Alegre, tudo mais aí, né? Aqui de Tramandaí, Imbé, Cidreira, turma aí nos assistindo, muito bacana, um grande abraço a todos vocês. Pastor Samuel, tem algum recado? Não, só a respeito do estudo bíblico, alguns comentários aqui. Uhum. Tá? A Ilga Kelm, lá de Criciúmal, ela diz usar os dons no trabalho onde Deus me colocou, fazer dando o meu melhor, com ânimo e vontade de ter feito bem feito. Até porque na roça, se não cuidar da semeadura, não vem a colheita. A Ilga Kelm e sua família, que trabalham lá em Criciúmal, lidam a lida do campo, com leite, é um trabalho difícil, né? A gente sabe, conhece a realidade ali, a gente morou lá. Então, mesmo assim, enfrentando dificuldades, é fazer o trabalho bem feito, né? O melhor que você pode, não fazendo apenas para si mesmo, né? Mas fazer tudo como que fazendo para Deus. Ainda, né? Lembrando que o pastor Diego colocou aqui em nossa chamada aqui, né, pedidos de oração, né, os irmãos que estão acompanhando, que tiverem pedidos de oração para fazer, né, gostaria que fosse incluído nas suas preces, na nossa oração final, né, podem então, também deixar nos comentários, né, os seus pedidos de oração, nós vamos incluir logo na sequência, né, na nossa oração final. Agradecendo a todos os irmãos que estão conosco todos os dias, né, nos acompanhando e ouvindo a palavra de Deus, dos mais variados, né, e diferentes pontos do nosso Brasil inteiro. Né, temos alcançado, que bom, graças a Deus, e Deus seja louvado por isso que nós temos conseguido alcançar pessoas em diversos locais do Brasil, né, através desse meio de comunicação. Isso. A Fernanda Locatelli Santana, ela disse, orar pela saúde da Patrícia, minha irmã. Oramos, colocamos na nossa oração, colocaremos. Eu também tenho um pedido de oração, já para aproveitar o momento aí, pastor Diego, o meu sobrinho Guilherme fez cirurgia hoje, ele nasceu agora em janeiro, teve que fazer uma cirurgia, então, em Porto Alegre, no Santo Antônio, então, pedido, filho da minha irmã Helena e do Josias, irmãozinho da Catarina, então, orar pelo Guilherme. Oremos, colocaremos na nossa oração. Ainda vou agradecer, que temos vários comentários, vou ler assim rapidamente por cima, pelo menos os que aparecem aqui para mim. Às vezes algum comentário, infelizmente, eles não aparecem, tá, pessoal? Assim, para vocês não ficar tristes. O pastor não leu o nosso comentário. Mas alguns comentários não aparecem porque, não sei.
Na realidade, eu não sei bem o porquê, né? Mas o Facebook ele não entrega exatamente todos os comentários. Mas a gente agradece a todos que comentaram, a todos que estiveram aí presentes. Edelderen de Rio Verde, Noêmia Helena Curli, fala boa noite. Também, ó. Verônica Gonçalves aqui, fala boa noite. Minha mãe, Elizabeth, boa noite, pastores. Alisson da Silva, boa noite, estamos na escuta aqui em Criciúmal. Gênero da Ilga. Ó. Diva Foit, boa noite. Pelota. Sônia Regina. Evanir. Vamos ver. Rosa Schmitz, boa noite, de Cunha Porã. Vamos ver. Nita Roste, né? Nossa. Lembra aqui Nita do nosso... Isso. Cecília Mota, de Rio Branco. May Koenig, também sempre presente, de Três Cachoeiras. Boa noite, pastores. Meu amigo Newton Salad, Floriano, né? Boa noite, pastor. Tudo belezinha? Ele pegou essa frase do professor Anselmo, né, que foi lá visitar, na época, acho que era o estagiário Jonas Schulz, né, que era estagiário em Floriano, e aí o pastor Anselmo esteve lá e ele falava tudo belezinho, e o Newton pegou essa frase do professor Anselmo. Genésio, aqui de Maquiné, nosso líder aqui da congregação, boa noite. Ailton, né, que esteve aí conosco, né, a Eroni Coelho, que diz que escreveu o trabalho é uma bênção, o pastor Marcel Scheid, lá do Amapá, não, Roraima, né, boa noite, pastores, bom tema, e ele escreve boa reflexão sobre o trabalho antes e depois da queda. Né? Edna Davis, aqui de Maquiné, boa noite, queridos pastores, ideia maravilhosa essa. Né? O Ailton de Souza, que falou que antes era pedreiro, não gostava muito, né? Mas é assim, né? Às vezes, Souza o Ailton é bem participativo na nossa live, agradecemos os comentários dele também aí. Irene Falck, boa noite, vamos continuar aqui. Marli Grube, Pelotas, né? Dona Irene. Marli Grube, né? Que 13 de maio. O maior valor você vai dar para o teu trabalho no momento em que você está enfermo, né? Às vezes ficar afastado do trabalho, né? O Ailton diz que, né, que nem só no trabalho, mas meus bens também usar, né? Tudo que Deus me deu para ajudar aos outros que menos têm. Né? Então, para isso que nós também temos o trabalho, foi falado antes. Nadir Miller, de Tramandaí, desejo uma boa noite aos pastores. Boa noite, Nadir. Deus. Edson aí também comigo. Edna escreve, todos os dias agradeço a Deus por ter me dado vários dons, obrigado, Senhor, né? Eroni Coelho, agradeço a Deus por ter me dado o dom de fazer bolos e salgados para agradar a muita gente. O pastor Samuel Zimmermann também já esteve aí. A Valdene Elaine Vaire. Boa noite, mãe. Boa noite, dona Valdene. Valdene Elaine Vaire. Também um abraço a ela, ao meu pai. Eu não posso esquecer de mandar um abraço. Certamente está me ouvindo junto com a minha tia Noêmia, lá minha avó, 92 anos, a avó Hilda. Que legal, nossa, muito bom. Um abraço à avó Hilda aí também. Denise Link, que diz que o trabalho como uma bênção, né? Deus é tão maravilhoso que além dos nossos dons e talentos nos permite escolhas. Cabe a nós pedirmos sempre sua orientação para nossas tomadas de decisões. Isso aí. Marli Grube escreve que aprendeu a colocar diariamente o meu dia da minha família e a equipe que trabalha comigo nas mãos de Deus, né? Que cuide e guie conforme a sua vontade, né? Isso, lembrar também dos colegas do trabalho e da nossa, né? Que estão com a gente diariamente nas nossas orações, né? Pedir a Deus também por ele. Acho que foi até falado isso antes, né? Adriano e Ervina Brown Luz, boa noite, Deus abençoe, acho que são lá de Rondônia, se eu não me engano. Joel Prois, eu não sei se meu tio, Prois. Sim, acertei. Prois, e a Carla também. Boa noite, né? A Diana Dias, que falou antes, né? Certo, fazer sempre o seu melhor, né? Com dedicação. O Ailton que escreveu, né, que ele
isso é interessante nessas histórias, né? De que ele estava uma vez respondendo um questionário de emprego e via uma pessoa do lado dele, né? Que não era concorrente, mas se fosse, ele disse que não ia temer. E na resposta da pergunta, o que você acha do trabalho? Ele respondeu, o trabalho não é bom, mas precisamos dele. Infelizmente, algumas pessoas, né? A gente precisa do trabalho, né? E aí, infelizmente, a questão de, às vezes, trabalhar com mal... Eu vou dizer assim, às vezes trabalhar com uma má vontade é pior do que trabalhar, digamos assim, né? Se você trabalha realmente desse jeito, assim, pensando no lado negativo, tem que tomar cuidado, né? Adelir Schwantz. Doutor Maurício Cardoso. Ó, esses alemão aí, batata, só pra gente enrolar no sobrenome, né? Complicado. Vai ter que falar só o primeiro nome. É, isso. Boa ideia. Margarete Gonçalves Ferreira, boa noite. Aqui de Osório, junto com a Manu, a filha dela. Leonardo Leires, não sei se foi colega do pastor Carlos em algum ano na Ubra, talvez. Não me lembro. Não me recordo. Mas ele foi meu colega na Ubra, em Canoas. Rosa Schmitz, né, diz parabéns, programa abençoado. A Diana Dias, que conta uma história bastante interessante, né, madrinha do pastor Carlos, né, diz, né, que tem uma linda história de um pedreiro que fazia lindas casas, estava se aposentando quando o patrão pediu que construísse uma especial ainda, a última. O pedreiro fez essa sem motivação, usando material de baixa qualidade, entregou ao patrão a casa. O patrão lhe disse que esta casa era para ele de presente, por toda a dedicação a ele, patrão, né? Moral da história, faça sempre o seu melhor, né? Bem, uma boa história, né? Janete Bobson, né? Falou, eu lembro ainda que, né, o pastor Carlos tinha falado, né? Colocou que era boa colocação, né? Ailton de Souza coloca trabalhar como se tudo dependesse de nós, orar como se tudo dependesse de Deus. Ereni Lenk, boa noite, pastores. Capão do Leão, Jardim América. Capão do Leão, olha só. A Nadir Miller escreve que está assistindo. A minha prima Francine Neumann, é filha do pastor Adolfo Neumann, lá de Barão, escreve: boa noite, pastores, estamos assistindo de Barão, gratos pelas excelentes abordagens e reflexões bíblicas sobre a temática do trabalho. Mari Fensky escreve: obrigado, pastor, pelas mensagens maravilhosas que eu ouço todos os dias. Flávio Bort escreve: boa noite, sou de Maquiné da Gruta, manda um abraço aí, nosso presidente lá do Carava, o Dair Giovanni Broch. Muito bem. Elias Ferreira, acho que sou amigo aqui também de Maquiné. Edaci Steinmetz, nossa senhora, olha o sobrenome. Também ela escreve, vamos ver quem mais estava presente aí. Perdi aqui minha linha. Né? Edaci não escreveu nada, só deixou um comentário em branco. Mas vou dar uma boa noite. Boa noite. Boa noite. O Ailton de Souza pede para orar pela igreja, pastores e liderança e para a pátria. A Fernanda escreve que a amiga dela, a irmã dela, né, Patrícia, está com coronavírus, então oraremos, né, por ela. A Angelina, brilhante, escreve amém. E ali, Angelita, é de São Leopoldo, Angelita. Abraço para ela, para o Ade, né, Aldair Pulter, irmão da minha esposa. Né, e a Angelita é a esposa dele. Né, então é co-cunhada, como se diz, né? Angelita. Isso. Não entendi nada, mas acredito em ti, pastor Samuel. ela é co-cunhada, pronto. Em resumo, é isso. Né? A Elisa diz para orar pela pequena Luísa, que tem apenas uma semana de vida e continua na UTI.
Ela foi submetida a uma cirurgia já. Luísa. Deixa eu escrever aqui para não esquecer. Uhum. Vamos seguindo. Rosane Mai Hartmann, boa noite. Lá do Dr. Maurício Cardoso. Natália, né? A Natália, que é de Tramandaí, né? Membro ali do pastor Carlos, boa noite. Nedir de Souza. Boa noite, Natália, família, Lenita. Boa noite, lá de pastor. Pelotas, membro da Congregação da Redenção, lá, isso, a Nelly também, um grande abraço à família. E por fim, né, o Jean Ferreira, aqui de Maquiné. Boa noite, pastores, estava bom o estudo. Obrigado aí pela presença aí, Jean, e família, que com certeza deve estar nos assistindo. Gente, muito brigadão por todos aí, né, muitos comentários, compartilhamentos, muitas pessoas na live, a gente fica grato, não por causa dessa questão da audiência, né, mas sim porque a gente vê que muitas pessoas estão aí também interessadas em ouvir, em estudar a palavra de Deus, e é esse a nossa motivação também de fazer esse estudo, né, esse estudo também em conjunto, em compartilhado, porque a gente consegue trazer mais pessoas aí para o nosso meio, né? É verdade. E a minha mãe, que não escreveu nada, mas... Tá bom? Diego Pospichil escreveu top. Parabéns. Legal, obrigado. O Diego aí, que é membro aqui de Tramandaí, nosso grande amigo também. Um abração, legal. Diego, e a família lá. Legal. Vamos ver. O Alisson da Silva Chá. Olha, só estou dizendo aí, tudo errado. Só pelo próximo estudo. Que bom, que benção. Então, gente, muito obrigado aí a todos novamente pela presença, pelos comentários, né? Vamos orar então por essas 3 pessoas, né? Se tenha mais alguma eu esqueci, vocês me falem, mas é pela Patrícia, irmã da Fernanda, pelo Guilherme, né? O sobrinho, né? Isso, pastor, meu sobrinho. Isso, o sobrinho do pastor Carlos, e pela... Aproveito até como muitos do distrito estão nos assistindo, aí o de Linorte, um irmão nosso bem conhecido do distrito, aí o Enio Yaronca. Ele se encontra numa situação bem complicada, onde ele fez em janeiro uma cirurgia na cabeça, e foi muito, os danos no cérebro foram muito graves, ele está num estado vegetativo. Então o Enio Yaronca, bem conhecido no distrito, é a situação bem grave. Então, pedir para também as pessoas do distrito, né, os amigos aí, colocarem ele, a Verônica, as filhas, os genros também na oração, pedindo que Deus fortaleça eles, anime. Uma situação bem, bem difícil mesmo, mas que a gente está confiando em Deus naquilo que ele está fazendo. O Enio Yaron. Vamos incluir, então. A minha mãe ainda escreve parabéns pelo brilhante estudo. Obrigado. Obrigado, mãe. Né? E o Evanir... A Evanir Matos Jimbé, membro aqui também da Congregação Cristo. Um abraço, Evanir, ao Raul também. Boa noite, muito feliz por este estudo maravilhoso. Muito obrigado, gente. A gente que agradece, na realidade, a presença de todos vocês. E na próxima quarta estejam todos aí novamente. Se Deus quiser, nós... Será o tema? Será o tema do porquê disso tudo, vamos dizer assim. Por que disso tudo? Por que Deus permite? Né? Por que Deus permite este nosso sofrimento? Aproveito, né, para deixar, quem quiser deixar aí algum tema também, já para nossos próximos, a gente vai pensando aí com carinho, né, também na possibilidade de fazer esses temas que, né, o da semana que vem foi a pedido da nossa amiga e irmã na fé de Osório, né, a Beatriz, né, e então para as outras semanas, então quem tiver aí algum tema pode escrever ou comentar com a gente, mandar até um WhatsApp, se não quer, né, quiser falar no particular, não tem problema também. Aceitamos sugestões. Oramos então, meus amigos, e daí depois a gente ainda parte para as saudações finais, ok? Amado Pai Celestial, nós, neste momento, colocamos toda a nossa vida, todo o nosso ser nas Tuas mãos de amor.
Senhor Deus, continue nos guiando, nos abençoando, como tem feito até o presente momento. Sabemos, Senhor Deus, da importância do trabalho em nossas vidas, para o nosso sustento, para também o sustento do nosso próximo e até mesmo, Senhor, Tu usas este trabalho como uma missão para também levarmos e testemunharmos o Teu amor para todas as pessoas. E assim te pedimos, Senhor Deus, que continues fazendo de nós instrumentos para levar o Teu amor no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, Senhor Deus. Aquelas pessoas, nós também oramos para aquelas pessoas que estão sem seu trabalho ou perderam seu emprego devido a esta pandemia que está assolando a todos nós. Senhor, nós pedimos que esteja com essas pessoas, abençoando, para que não falte na residência delas o alimento e o sustento para a vida da sua família. E que, se for da tua vontade, Senhor Deus, possa também dar a essas pessoas um trabalho novamente para, assim, poder receber dignamente, através do sustento do trabalho, a sua sobrevivência. Amado Pai Celestial, nós colocamos também em nossa oração aquelas pessoas que estão precisando de um cuidado um pouco mais especial, principalmente na questão da sua saúde. Nós lembramos da irmã da Fernanda, a Patrícia, né, que está com coronavírus. Senhor Deus, que o Senhor possa cuidar bem dela, possa fazer com que isso passe logo, que ela venha se recuperar também, conforme também a tua santa vontade. Assim também colocamos o Guilherme, que já teve que fazer uma cirurgia e está no hospital em Porto Alegre, no Santo Antônio, para que o Senhor Deus abençoe ele, abençoe na sua recuperação, que o Senhor Deus esteja olhando também para ele e para a sua família. Colocamos em nossa oração a pequena Luísa, que tem apenas uma semana de vida, ainda está em situação muito frágil, para que o Senhor Deus assim esteja abençoando ela, que dê forças para que ela possa crescer saudável e também assim a vir a se desenvolver neste nosso mundo. E também colocamos em nossa oração o nosso irmão Enio Aronca, que mora em Tramandaí, era aqui de Maquiné, Senhor Deus, que também passa por uma situação muito delicada. Infelizmente, ele já perdeu muitos dos seus sentidos, teve um derrame e está em estado vegetativo. Nós oramos por ele, pela sua família, pelos filhos, esposa, que o Senhor Deus esteja abençoando eles, dando conforto neste momento. Sabemos que é um momento triste, mas o Senhor está conosco e devemos buscar força somente em Ti. Assim, Senhor Deus, nós colocamos também as demais pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, seja econômica, seja por saúde, ou qualquer outra dificuldade, pode ser espiritual ou emocional. Que o Senhor Deus esteja cuidando de cada um nas suas vidas, no seu interior também. Assim, Senhor Deus, nós colocamos toda a nossa vida nas Tuas mãos de amor. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Te agradecemos de forma especial, Senhor Jesus, por dares a salvação e a vida eterna. Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos, nos Teus cuidados, na Tua bênção, na Tua proteção. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, pessoal, agradecemos a presença de todos, né? Ainda teve aí o último comentário, né? A mãe do Gabriel, né? O Gabriel deve ter usado o Facebook dele, né? Estavam aí também e agradecem pelo estudo. Bom, meus colegas, era isso. Algum comentário final aí de vocês? Só um abraço e boa noite para minha irmã que postou agora aqui, ó. Boa noite. A minha irmã Eunice Imick, né, que está junto com a minha mãe,
assistindo lá, e com a sua família, assistindo, acompanhando, né? Nos acompanham diariamente, sempre que possível, né? Também minha irmã Carla, lá de Tunápolis, também nos acompanhando aqui, nos acompanha sempre que possível. Um abraço para vocês, uma boa noite. Também minha cunhada Angelita Brilhante, né, de São Leopoldo, que também está nos acompanhando, sempre que possível acompanha. Um grande abraço a todos os membros da Congregação Cristo, aqui de Tramandaí, que nos assistiram. Abraço a todos os outros também aqui do distrito, aqueles também das demais cidades aí, familiares, amigos e outros, né, que nos assistiram. Agradecemos a presença de cada um aqui com a gente, e que tenha sido proveitoso, assim como foi para a gente poder estudar esse tema e também passar ele para vocês. Então, um grande abraço, uma boa noite, e a todas as mamães, né, um grande abraço aí pelo próximo domingo, né, de forma especial a minha mãe, como eu costumo dizer, a minha segunda mãe, que é minha sogra, né, e a minha esposa, Larissa, também dos meus filhos, né, então, um grande Terceira abraço. mãe. Um grande abraço a cada mãe, né, nesse trabalho tão nobre que Deus deu, né, de cuidar das crianças. Abraço a todos. Então, pessoal, agradecemos aí, também agradeço a presença de todos. Lembro aqui o pessoal da Congregação Cristo e da Congregação Sião, aqui de Maquiné, que nosso próximo encontro será na sexta-feira, às 20 horas, com um momento de louvor e reflexão. E essa semana nós vamos ter algo inédito, nós vamos fazer aqui um culto online, né? Nosso primeiro culto, vamos dizer assim, online. Né? Agora eu troquei a internet aqui de casa, né? Se eu estou conseguindo fazer essa live compartilhada é porque eu dei um jeito aqui na internet aqui de casa, melhorou, dá para fazer agora esses momentos aqui compartilhados, e por isso também vamos fazer o nosso culto no sábado, às 19 horas. Pastor Carlos, qual é que é o seu próximo momento online? Online, nós não temos nenhum marcado agora. Nós fazemos a cada 15 dias um momento de louvor, né? Devoção e louvor, mas nós temos o nosso culto, que vai ser, não online, mas ele vai ser transmitido pelo Facebook, pelo YouTube também. O nosso culto no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Então, ele vai ser lançado no culto de Dia das Mães. Pastor Samuel? Nós teremos o nosso momento devocional amanhã à noite, às 19h30. Isso. Né? Então, diário nosso momento de devoção online. E aí, amanhã à noite, às 19h30. Ok. Então tá, gente. Agradeço a presença de todos aí essa noite. Que Deus dê uma abençoada semana a todos. Fiquem na paz de Cristo, que o Senhor e Deus esteja com cada um de vocês. Dê uma ótima noite a todos. Abençoada semana. Que Deus também abençoe as mamães, né? E agradecemos a Deus por essa bênção também que é na vida de cada um de nós. Então, boa noite a todos. Boa noite, colega. Boa noite, Samuel. Boa noite, pastor. Boa noite, Samuel. Boa noite, até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.